Bem-vindos ao canal. Eu comecei esse projeto no YouTube por discussões em redes sociais, né, e principalmente acerca de assuntos muito complexos, que eu tento exemplificar. E por ter muito dessas discussões ainda, né, principalmente uma delas é o nazismo. O nazismo se tornou uma peste onde, quando você quer rotular uma ideia que você é oposta, você acaba taxando ela de nazista, né? Pensando num método que era muito utilizado lá no nosso ensino fundamental, nosso ensino médio, onde o professor entregava-nos uma obra, a gente fazia ali um resumo, as anotações e entregava para o professor, e eu achava aquilo muito produtivo, principalmente quando o assunto era história. Ao ter essa ideia, eu resolvi trazer para esse canal um projeto, onde eu pegaria uma obra e eu resumiria os capítulos. Dependendo do tamanho do capítulo da obra, eu posso fazer um vídeo por capítulo ou a cada 2 capítulos e ali exemplificar as partes consideradas por mim mais importantes, vamos dizer assim. Espero que seja um projeto que possa contribuir para o conhecimento das pessoas que não são muito adeptas à lei e também para quem sabe trazer algum tipo de discussão produtiva com pessoas que já leram essas obras, né? Então, roda a vinheta e vamos começar esse projeto aí após a vinheta com a obra Minha Luta de Adolf Hitler. Pois bem, antes de falar a respeito dessa obra, eu acho muito importante contextualizar o motivo que me levou a lê-la, né? Então, eu terminei meu ensino médio no EJA, Escola de Jovens e Adultos. E eu devia umas disciplinas do segundo ano do ensino médio e do terceiro ano do ensino médio. Eu lembro que eu fui fazer uma prova a respeito da Guerra Fria, né? Ela era muito específica no assunto Guerra Fria. E acho que eu levei uns 15 minutos e eu gabaritei a prova. E eu achei interessante, que foi uma história que aconteceu comigo que eu vou levar pro resto da minha vida, foi que a professora de história que a corrigiu, olhou para mim e disse assim: você lê bastante, né? Aí eu disse assim: não. Ela disse: pô, você terminou uma prova tão rápido, acertou todas. Aí eu disse: não, porque eu gosto muito do documentário. Aí ela disse assim: olha, vou te dar um conselho. Um documentário é uma fração do que é um livro. E se você quiser ter mais conhecimento, quiser realmente entender o contexto histórico, os autores, né, responsáveis por certas linhas de pensamento, seria importante que você lesse principalmente os clássicos. E aí eu comecei a me apaixonar pela literatura clássica. Eu não sou muito, vamos dizer assim, motivado a ler as obras contemporâneas, mas fica um assunto para outros vídeos, né? Quem sabe eu me sinta motivado conforme o projeto for crescendo, espero que cresça. É um projeto que eu resolvi fazer meio que ensino médio mesmo, quando ensino fundamental e ensino médio, quando o professor pede para a gente fazer um rascunho, um resumo acerca de uma obra, né? E a gente começava lá a escrever os pontos que a gente achava mais importante. E eu acho até uma tática válida, porque você acaba levando isso para a vida e nem percebe. Então, e aí, a primeira obra que eu li a respeito de nazismo foi um livro do Super Interessantes. O autor, o sobrenome dele eu não vou saber pronunciar, mas eu lembro muito bem que o nome dele é Eduardo. E lá ele citava muito o Mein Kampf, né, como fonte da sua obra, né, como é que ele via que o nazismo pensava. Ele colocava lá que as ideias surgem através a mente principal seria o Hitler, que ele é induzido por outras mentes, ele começa a citar todas. Então, para poder entender se aquilo era verdade, era mentira, e o que ele estava falando, ou se ele contextualizava, eu resolvi tirar a prova mesmo. Aí eu encontrei o Mein Kampf, que é uma obra que tem 2 volumes. Essa aqui é a parte 1. A parte mais importante do começo do livro, eu acho bom contextualizar como ele começou a escrever. Ele começou a escrever em 1º de abril de 1924, na prisão militar de Landesberg. E o primeiro capítulo dessa obra se chama Na Casa Paterna. Lá ele vai falar
a respeito da cidade que ele nasceu, né, de Brauna, e as dificuldades que o pai dele sofreu, os motivos que fez com que o pai dele saísse de lá, a motivação que o pai dele teve para entrar no funcionalismo público, se tornar um burocrata. Lá ele vai explicar nesse capítulo também que o pai dele sonhava isso para ele, que ele deveria se tornar também um funcionário público, porque ali ele não passaria por dificuldades que o pai já sofreu. Só que o menino Adolf, ele já tinha seu, vamos dizer assim, para ele o seu destino já traçado, para ele deveria ser um artista, em específico ele teria que ser um pintor. E um certo dia ele conta nesse capítulo que o pai dele deveria, ele conta que o pai dele pergunta a ele a respeito do que ele deseja para a vida, né? O que ele pretende da sua vida profissional. E ele responde que quer ser pintor. Aí o pai dele acha um absurdo e começa a dizer que enquanto for vivo isso não vai acontecer nunca. E aí ele começa a narrar que ele monta uma estratégia, que seria de abandonar os estudos propositalmente. E só iria focar nas disciplinas ao qual ele acha que no futuro, para sua vida artística, poderia, vamos dizer assim, agregar. Então, ele cita que essas disciplinas são História e Geografia, e nelas ele continua sendo um bom aluno, sendo alguma referência na sala de aula, né? Porém, as outras de propósito, ele resolve cair para que o pai dele notasse que o que ele queria para a vida dele realmente era ser um artista, um pintor. Anotei aqui também, assim, acerca de ele ter escolhido essas duas disciplinas, ele deixa que é o ponto principal para que ele se torne um nacionalista, né? Um patriota. E ele fala também a respeito de que a motivação era um professor de história que motivou a ele, né? Explicava muito bem para ele o contexto. Ele achava muito importante que as pessoas estudassem bem o contexto do que levou aquilo a acontecer e não que memorizasse, né? Era assim que o Ritter ele fala nesse capítulo. No capítulo número 2, eu acho importante também trazer o nome do... Eu não vou saber pronunciar, mas eu vou tentar escrever e deixar aqui na descrição o nome do professor dele, de história, que é o Leopold Poptin. Eu acho que é assim que se fala. E esse professor dele é quem, segundo ele, é quem começa a dar as margens a ele do conhecimento nacionalista e o que vai no futuro levar ele a pensar que a Alemanha tem que ser um país grande, né? Nesse capítulo também ele vai falar a respeito da morte do pai, né? O pai dele falece aos 13 anos. Mesmo assim, a mãe dele continua insistindo que ele deve ser funcionário público. Ele não aflige a mãe, mas 2 anos depois a mãe dele vem a falecer. E ali a vida dele dá uma reviravolta, né? Ele começa a viver da pensão do pai dele, que foi funcionário público. Então, capítulo 2 é denominado Anos de Aprendizagem e Sofrimento em Viena. Aqui ele começa a narrar após a morte da mãe, né? Onde ele foi para Viena, ele foi tentar uma admissão na academia. E quando ele foi tentar essa admissão, ele já se via aprovado, né? Só que lá acontece uma frustração e ele se vê reprovado. E ele fica, vamos dizer assim, meio que revoltado. Ele vai até a direção, busca a diretoria e ele vai questionar o motivo de por que ele foi reprovado. E eles começam a dizer que o material que ele trouxe, que ele leva lá diversos materiais de pintura que ele mesmo fez, e a alegação deles é o seguinte: pelo material que você trouxe, aparenta mais que você tem mais predisposição à arquitetura. E ele também sempre se via entre a arquitetura e a pintura. Ele não sabia muito bem o que ele queria. Ele disse que ao chegar em Viena, ao ver aqueles monumentos, aquilo mexeu com ele e talvez ele tivesse realmente mais vocação para a pintura ou para a arquitetura, e assim
ele decide que vai começar a pensar no caso, né, de tentar ser um arquiteto. Nesse capítulo ele continua, né, a argumentar que, por ter ficado balançado entre a pintura e a arquitetura, ele meio que decide ser um arquiteto, só que as disciplinas que ele teria abandonado quando tentou impor o pai dele, né, como estratégia a aceitar a sua predisposição para artista, começa a lhe fazer falta e ele começa a perceber ali que ele precisaria estudar a respeito de assuntos que ele tinha deixado para trás. Segundo ele, foi nesse período onde ele trabalhou de ajudante de operário e aprendiz de pintor. Nesse período, segundo ele, é onde ele se depara com dois males, né, que ele chama de marxismo e judaísmo. É o que ele denomina no capítulo. E segundo ele se depara com esses males porque foi o período que ele mais leu. E nesse capítulo ele também dá muito ênfase na visão dele a respeito da desigualdade social que havia em Viena na época. Às vezes tinha facilidade de você conseguir um emprego, mas a mesma facilidade de você conseguir um emprego você também perdia. Ele dá muito ênfase nisso, ele bate muito nesse ponto a respeito da visão econômica da época de Viena, né, e como aquilo impactou ele, né, como pessoa e levou ele a estudar a respeito do assunto, as causas, o que causaria todo aquele absurdo. É um capítulo onde ele vai falar a respeito da visão dele de por que as pessoas buscavam ir para o Novo Mundo ou para a América para tentar uma vida melhor. E ele bate muito nessa tecla. É um período onde ele disse que foi um período que ele ficou mais revoltado na vida por aspecto econômico. Eu separei alguns trechos que eu marco, né, que eu faço algumas anotações que eu acho importante, que eu gravo no livro, e meio que a frase mostra a indignação dele. Mas quando, assim, na visão dele, o processo teria que ser feito da mesma forma que nós pensamos hoje, teria que ser um processo educacional. As pessoas teriam que estudar mais, entender mais a respeito do que seria na realidade para ele, né, algo mais viável para a nação. E nesse período ele começa a ser muito pressionado por sindicatos, para ele poder aderir a sindicatos. E ele não via aquilo com bons olhos porque ele não entendia muito pouco, né? Ele não entendia quase nada a respeito do que era o marxismo. Ele menciona muito social-democracia, o nome do marxismo como social-democracia. E ali ele decide, né, estudar a fundo para poder dar uma resposta ao sindicato por sofrer tantas pressões. Aí ele, na visão dele, ele começa segundo ele, ver uma infiltração já na educação por parte marxista, e principalmente por muita defesa do marxismo, das ideias francesas, né, assim que ele coloca. E o trecho que eu achei muito importante foi quando ele escreve em tom de revolta, né? Abre aspas. Eu não sei o que naqueles tempos mais me horrorizava, se era a miséria econômica dos meus camaradas, se a sua grosseira espiritual e moral e nível baixo da sua cultura. Fecha aspas. Para ele não, ele via um povo muito imbecilizado. Ele enxergava que o marxismo estava comprando as pessoas com discursos de amor, de igualdade, mas que no final de tudo a humanidade, mais tarde ou mais cedo, iria cair aos pés do marxismo e assim iria se tornar uma sociedade escrava, né? E ele dá muito ênfase também a respeito da burguesia. Ele vai dizer que a burguesia estava sendo destruída pelo marxismo e apoiava o marxismo sem entender que o marxismo era o seu inimigo. Era assim a visão dele nesse capítulo. E como ele decidiu não aderir ao movimento sindicalista, né, segundo ele, justamente por começar a estudar bastante a ideologia marxista,
e ali ele começa a enxergar um aparelhamento, né, de instituições. Eu vou abrir aspas onde esse trecho, na minha concepção, é onde ele deixa mais evidente, né, a sua indignação. Abre aspas. Então, compreendendo a significação da essência brutal feita ao operário para só ler jornais vermelhos, só frequentar assembleias vermelhas, só ler livros vermelhos, vi muito claro o efeito violento dessa doutrinação da intolerância. Fecha aspas. Aqui é onde ele deixa muito específico que a esquerda tem como já desde a década de 20, né, como sua... Na verdade, quando nasce em 1917 ali, ele já nasce já com a ideia de centralização e uma ideia de aparelhamento, né? E ele enxerga isso muito claro já. Tem um trecho na página 42 que me chama muito a atenção, então eu marquei, que na minha concepção mostra muito a visão dele do que seria o marxismo, né? E abre aspas. Enquanto eu, na realidade de suas demonstrações, pensava todas as mentiras e desatinos teóricos dessa doutrina, chegava pouco a pouco a uma compreensão mais clara de suas vontades. Nesta hora, apoderam-se de minhas ideias tristes e maus presságios. Vi diante de mim uma doutrina construída de egoísmo e de ódio, que por leis matemáticas poderá ser levada à vitória, mas arrastará a humanidade a ruínas. Fecha aspas. Segundo ele, é uma doutrina que fala muito, apodera muito bem, né, do que nós ainda temos no contexto de hoje de o monopólio das virtudes, né, e estava crescendo muito. Na visão dele, aquele crescimento do marxismo podia levar a humanidade à ruína. Também nesse capítulo, né, o final dele, ele vai tentar, vamos dizer assim, correlacionar o marxismo ao judaísmo, e ele faz isso buscando quem escreve panfletos, quem escreve em jornais, e segundo ele, buscando os autores, ele chega a uma concepção que esses autores são da ideologia marxista. Então, por si só, a ideologia marxista, ele já começa a presumir no capítulo que, por si só, o marxismo e o judaísmo é uma coisa só, ou um está presente ao outro, né? No próximo vídeo a gente vai falar a respeito de mais 1 ou 2 capítulos, vai depender do tamanho do resumo, e espero que contribua bastante para quem gosta de obras literárias.